Eu, no momento em que soube que havia blogs, resolvi criar uma hora depois de saber que já estava criado. Porque isso, quer dizer, isso correspondia, foi uma coisa que me apareceu como um instrumento que se dava bem a coisas que eu já fazia. Bem, depois de uma série de anos com alguma inatividade ao nível da escrita, começava a escrever umas coisas e quando mandava uns artigos para os jornais. Então, nessa altura, trazia sempre um caderninho no bolso, depois passou a ser um palmo, tomava absolutamente a partir das mais diversas coisas. Eu sempre dava ideias, mais tarde escrevi para qualquer coisa. E o blog, para mim, indicado foi isso. Foi no sítio onde eu tomava umas notas e já agora tinha uma vantagem adicional. Podia ser que tivesse algum feedback, não é? Vamos ver o que é que vai dar. Não é? É assim, o processo de pensamento é assim. Vamos ver o que é que vai dar. E, portanto, eu correr esse risco, evidentemente, é muito mais difícil correr esse risco ao escrever um livro. As pessoas não perceberam bem que esta distinção muito nítida que havia entre espaço privado e espaço público desapareceu. Não é? Há vários níveis. Bom, e então o que a gente tem que fazer é adaptar a linguagem aos diversos níveis, mas a gente não percebe esta nuance. Então depois há aqui uma osmose, uma transmutação, que faz com que isto se perde. E, portanto, eu acho que, em geral, o nível da discussão baixo. Já, portanto, ou seja, há coisas nos blogs que são péssimas. Esta é uma delas. Agora vai dizer coisas boas ou coisas muito boas. Portanto, as duas principais coisas que eu vejo nos blogs é, primeiro, houve uma nova geração que emergiu em Portugal porque os mídias tradicionais estavam a tapá-la. Vocês viram a quantidade de gente que saltou dos blogs para os mass media. Se não fosse os blogs, isso não tinha acontecido. Começava pelo lado de frente, não é? E por aí fora, não é? Isso é uma coisa muito boa. Outra coisa que é boa foi um rejuvenescimento da escrita. Ou seja, eu acho que devido aos blogs há muito mais vivacidade de escritores e depois há um renascimento até, não é? Do poder da escrita, do debate de escrita, essas coisas todas não havia. Esses são dois pontos muito positivos. A graça do Twitter é aquela imposição de 140 caracteres. Que obriga a ouvir isso tudo, e eu não sei o que, o debate, aquela coisa e depois muito a quente, não é? A graça que me tem é ser a gente aplicar-se uns aos outros e tal. E as pessoas gostarem deste estilo. Até podem ser pessoas que pensam de um momento diferente de mim, mas que acham graça, aquele disso tudo e eu, aquela coisinha e tal. Mas é muito diferente. Bem, por outro lado, o Twitter pode ser usado de muitas maneiras variadas, não é? Claro. Quer dizer, todas estas ferramentas, os blogs é a mesma coisa. Há muitas maneiras de blogar. A gente está a falar aqui de algumas, estamos a falar do que é mais típico dos blogs políticos, mas há blogs científicos, há blogs sobre... Comida. Pois, outros só sobre literatura, outros sobre isto, sobre tudo, não é? Portanto, claro. Naturalmente, aí escreve-se de uma maneira. Há pessoas que adoram escrever longos ensaios nos blogs, não é? Há outras que funcionam à base de coisas curtas e evidentemente são formas diferentes de intervir. Há um espaço enorme. Os blogs ajudam a afinar a discussão política de uma maneira que as pessoas cá fora não se apercebem bem. E eu lembro como é que foi. Cá fora é no mundo real. Eu lembro, por exemplo, houve em Portugal dois referendos sobre a interrupção voluntária da gravidez. E há uma diferença muito grande entre o primeiro e o segundo. Entre o primeiro não há blogs, no segundo há. E então no primeiro a discussão foi extremamente confusa. No segundo foi muito mais alinhadinha. Alinhadinha porquê? Porque os partidos de distribuidores alimentares não houve nada. Porque a blogosfera ajuda muito a afinar argumentos. A gente está a pega com o pé.